Você já se deparou com a transferência entre filiais? Incide ICMS ou não incide ICMS? Você já ficou com essa dúvida? Bom, vamos conversar sobre isso hoje? Bom, eu sou Alexandre Mesari e venho trazer essas informações para vocês. Bora pro vídeo? Incide ICMS na transferência entre filiais? Bom, pessoal, nessa situação é interessante a gente trazer dois institutos ali, que seria a Lei Candir e a súmula 166 do STJ. Existe um conflito entre as duas ali. Vamos entender um pouquinho sobre essa situação ali, para a gente ver se incide ou não incide. Vamos lá. Bom, um item interessante, muito importante ali que nós temos que conversar e entender é a questão da circulação de mercadorias, né? Então, uma das incidências, uma das principais incidências ali do ICMS é a circulação de mercadorias, né? O que é essa circulação? O que seria isso, né? Então, entende-se por circulação, né, o encaminhamento da mercadoria em direção ao consumo. Então, toda saída, né, de uma empresa para outra, como venda, como transferência, como uma remessa, enfim, toda essa saída, né, seria a circulação, é a empresa transitar por toda a cadeia econômica ali, né, até a etapa final, que seria o consumo, né? Então, desde lá da produção, da matéria-prima, a transformação nas indústrias de transformação, né, distribuição, né, atacado, varejo, enfim, até o consumo. Então, todas essas etapas, toda a transferência, ali, toda a saída, toda a venda é chamada de circulação, certo? Então, entende-se assim, né, e é chamada sempre de saída. Então, a saída da mercadoria, o que é a mercadoria circular, transitar de um estabelecimento para outro. Ou, no caso da transferência, que é o que nós vamos falar hoje, desse estabelecimento para um outro estabelecimento do mesmo contribuinte, né? Seria uma filial, certo? Bom, existem alguns tipos de circulação, né? Que é interessante a gente verificar, que é a circulação física e a circulação jurídica, tá? Na circulação física, pessoal, é o encaminhamento de fato da mercadoria. A mercadoria vai sair de um estabelecimento para outro estabelecimento. Ela vai ter esse trânsito, né? Essa saída mesmo, de fato, fisicamente, né? A circulação jurídica, ela é a troca da titularidade, podendo haver até mesmo a circulação física, né? Mas podendo até mesmo não haver essa circulação física. A mercadoria não sair, não se movimentar, né? Por exemplo, ali no armazém geral. A mercadoria está depositada no armazém, é efetuada uma venda, troca, né, de um proprietário a outro, né? E a mercadoria não sai do local. Então não há essa circulação física, não tem o caminhão que vai lá e pega a mercadoria e leva, né, para outro estabelecimento. Ela continua no mesmo local. Mas houve a circulação jurídica, né, a troca de titularidade, certo? Bom, transferência, que é o que nós vamos tratando hoje, é a circulação física, certo? Sem a ocorrência da circulação jurídica. Como seria isso, né? Existe a saída da mercadoria de um estabelecimento para outro, mas não trocou a titularidade, continua sendo no mesmo titular, né? Seria o caso das filiais, ou no caso do produtor rural, quando ele tem duas fazendas, né? Enfim, então seria essa a situação da transferência, tá? Ela circula fisicamente, mas não troca a titularidade jurídica, certo? Bom, a Lei Candir, em seu artigo 12, inciso 1º, ela diz que ocorre o fato gerador no momento da saída do ICMS. E ela traz um item bem interessante que ela fala assim, ó, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Então é bem claro no caso da Lei Candir que a saída é tributada tanto para o mesmo estabelecimento, né, para o mesmo titular, então no caso entre filiais. Então fica bem claro isso quando ela fala ali de um para outro estabelecimento do mesmo titular, tá? Bom, porém a súmula 166 do STJ ela nos traz o seguinte, né? Ó, não constitui fato gerador
do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Então ela fala justamente ao contrário, né? Que não constitui fato gerador. Já a Lei Candir fala que existe o fato gerador nesse momento ali. Então esse é um conflito que tem nesses dois institutos ali, bem interessante, né? Bom, os fiscos estaduais normalmente eles adotam a regra da Lei Candir, né? Por conta que está tributando, né? Está trazendo receita, né? para o Estado, e tem como base ali que a súmula 66 ela foi firmada antes do advento da Lei Candir. Essa normalmente é a base que os estados usam ali para poder estar utilizando a regra da Lei Candir e cobrando isso, né, nas suas legislações estaduais ali. Então, normalmente, a transferência entre filiais ela é tributada, né, nos estados. Tá? Considerando então a incidência do ICMS na transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, nas filiais. Então, os estados consideram essa incidência. Tá ok? Bom, pessoal, temos ali dica para provas de concurso, né? Falando um pouquinho de concurso ali, quem for fazer provas de concurso, na prova de direito tributário, nesse conflito, é interessante considerar a súmula 66. Certo? E se for a prova de legislação, considerar a Lei Candir. Isso é uma dica ali que eu trago ali para quem vai fazer prova. Tá ok, pessoal? Bom, pessoal, seria isso que eu teria para trazer para vocês hoje. Queria agradecer a todos. Queria informar vocês que eu tenho um perfil lá no Instagram, onde eu trago dicas e estudos ali frequentemente sobre contabilidade, sobre o ICMS. Tá? Queria convidar vocês para seguir a gente lá no Instagram. Tá bom? Vai ser muito bom ter vocês lá com a gente lá. Eu vou deixar o perfil aqui para vocês, tá? @AlexandreMesari, para vocês dar uma olhadinha e conferir lá. Bom, pessoal, fiquem com Deus. Um forte abraço.